É importante a gente lembrar que ao longo da história da cristandade existem muitas figuras messiânicas e algumas delas chegam com uma proposta muito interessante, uma proposta salvífica, uma proposta de domínio, de um projeto de poder. O Brasil é do Senhor Jesus. Enfim, o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Mas quando você tem uma figura messiânica, simbólica, que entrega o país é laico, mas eu sou cristão. Quer dizer, um jogo, uma coisa muito interessante para uma religião que se propõe a ter um projeto de poder. Mais uma vez, é importante a gente enfatizar que não são todos, mas existe um grande projeto de poder. Então, esse desconforto de ver um Deus que é inclusivo, um Deus que põe à mesa pessoas e situações que a religião oficial não coloca. Paz, meu povo, como é que vocês estão? Confirma pra mim se o áudio tá ok aí pra vocês. Tá chegando ok pra vocês? Amém, que bom. Vamos fazer essa live aqui como uma resposta apologética, não um ataque pessoal à pessoa de Kleber Lucas, um falso pastor que se desviou da sã doutrina, assim como tantos outros têm se desviado, né? Ricardo Gondim, Caio Fábio, Vitor Azevedo, Ed Renekiewicz, Carlos Moreira, Henrique Vieira, tantos outros pastores se desviaram da sã doutrina. E eu preciso dar uma resposta como um pastor da Igreja do Senhor Jesus contra esses homens, e preciso imunizar vocês. Eu tenho um dever bíblico para com vocês, para que vocês não caiam em abismos ideológicos que esses homens estão criando contra a vida de muitos, anestesiando muitos ao juízo eterno do Senhor. E eu queria tratar com vocês aqui 4 pontos, rapidamente, baseado numa fala dele, né, ao Bial. E acontece com eles o que o nosso amigo pastor Jack sempre defende, né? Eles se tornaram pastores da cultura. Eles estão negociando as Sagradas Escrituras, entregando a igreja ao mundo, porque eles querem ser pastores da cultura. Eles querem ficar bem com os homens e não querem ficar bem com Deus. É o oposto. Deveríamos estar em paz com Deus, mesmo que em guerra com os homens. Eles querem o oposto. Eles querem agradar os homens e customizar o evangelho, desagradando a Deus. E eu concordo com ele na fala onde ele diz que o Brasil não é do Senhor Jesus. Eu concordo com ele. Eu só discordo no fato que ele diz que o Brasil é dos brasileiros. E eu quero ler Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito o seguinte: Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende.
e com sua ira os aterrorizará. Ele disse: estabeleci meu reino no trono, em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará como cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-lhe ao aflito, para que ele não se ire. Beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Então, Kleber Lucas e os cristãos liberais e relativistas: o Brasil não é do Senhor Jesus. A existência humana é do Senhor Jesus. Jesus é o Logos de Deus, criador e sustentador de todas as coisas. Evangelho de João, Colossenses, Filipenses. O Senhor é o sustentador do universo. Todas as nações pertencem ao Senhor, não apenas o Brasil. Não é o Brasil apenas que pertence a Jesus, Kleber Lucas. O mundo, o universo, a existência, absolutamente tudo. Sabe qual é o verso que eu mais amo na Sagrada Escritura? Quando o Senhor pronuncia a sentença a Adão em Gênesis 3. Por causa de ti, maldita será a terra. E com o suor do teu rosto adquirirás o sustento, o teu pão de cada dia. Porque viestes ao pó, porque viestes do pó, e ao pó voltarás. Irmão, como eu choro toda vez que eu leio esse versículo. Vieste do pó, e ao pó voltará. Isso me coloca no meu lugar. Isso me dá uma clareza de quem é o Criador, o Senhor, o Rei, o sustentador de todas as coisas. Quem sou eu para brincar com a santa palavra de Deus? Deus não é uma vítima que precisa de ajuda. Deus é soberano, governador de todas as coisas, Senhor da minha e da tua vida, Senhor sobre todos nós. E é lamentável. Eu peço a vocês que reflitam profundamente. Como eu disse no início, isso aqui é uma live de apologética cristã. Eu quero proteger vocês de homens como ele, que negociaram com o pecado, com Satanás. E Satanás é o primeiro teólogo liberal. Lembra o que ele disse no jardim para Eva? Foi assim que Deus disse. O primeiro a relativizar a palavra de Deus foi Satanás no ouvido de Eva. E Eva aceitou. Então esse espírito da serpente, o canto da sereia, uma fala bonita ao ouvido daqueles que querem se rebelar contra a verdade. Então vigiem, meus irmãos, sobre a vida de vocês, sabe? De fato, não precisa se desgastar com esses homens, xingá-los, menosprezá-los, hostilizá-los. Só se posicionem em favor da verdade, confronte, diga nomes. Jesus disse nome, os apóstolos disseram nomes, a fim de proteger quem? O rebanho. Mas não percam tempo lutando com esses homens. Não perca tempo lutando com esses homens, porque eles já estão julgados. Só defenda quem vocês amam, para que as pessoas que vocês amam não caiam na fala bonita desses homens. Ok? E é triste, sabe? Eu hoje à tarde estava pensando, eu sou crente há 22 anos e eu estou batizado pelo Espírito Santo há 21 anos. E eu cheguei do culto no domingo, certa noite, e a pregação do pastor que pregou naquela noite foi sobre o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é real, ele é palpável, ele quer ser teu amigo, ele quer comungar contigo, ele quer se fazer presente.
E você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E eu saí daqui naquela noite tão atordoado, dizendo, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ter um relacionamento com o Espírito Santo. E eu cheguei em casa, alguns de vocês não é dessa época, né? Do CD. O aparelho de CD, eu ainda não era casado, estou casado só há 15 anos, morava com a minha mãe. E eu disse, olha, eu não vou dormir, Senhor, enquanto o Espírito Santo não se manifestar. Eu não vou dormir enquanto eu não for tocado, revestido do alto, batizado pelo Espírito Santo, com evidências de orar em outras línguas. Eu quero uma experiência mística com o Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero te tocar, eu preciso disso. Eu nasci de novo para ter comunhão com o eterno Senhor, através da pessoa do Espírito Santo. Gente, eu coloquei o CD desse homem para tocar, sabe? Eu fiz um pacto com o Senhor naquela noite. Eu não vou dormir. Eu não vou dormir enquanto o Espírito Santo não se manifestar. Enquanto eu não for tocado pela pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que foram 3 vezes eu zerei o CD, sabe? Eu fui da primeira à última música 3 vezes. Até o Espírito Santo se manifestar. Meus irmãos, nenhum homem de Deus tropeça numa montanha. Não negociem com o pecado. O pecado não promete, não cumpre nada que promete. Nenhum homem de Deus tropeça em uma montanha. A queda de um homem de Deus é uma sucessão de pequenas concessões. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Até que aquela pequena pedra se torna um abismo. Sabe qual é a música? Eu lembrando hoje, ô Espírito Santo, como tu és bom. Eu lembro o CD que eu botei para tocar. E a música que me batizou. Eu sou um péssimo cantor, né? A música foi mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida para te oferecer. Pois tu é muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, o meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para teu louvor. Irmãos, aprendam com a queda dos outros. Não julgando as pessoas. Até julgando, algumas vezes, suas atitudes, dependendo do nível de cinismo dessas pessoas e quantos eles estão levando para o pecado. Mas quando alguém cair, entre em desespero. Senhor, me guarda. Senhor, me livra do maligno. Senhor, me livra de mim mesmo. Entre um desespero cristocêntrico, sabe? Eu quero tratar 4 pontos com vocês aqui. Para proteger vocês de homens maus. Primeiro ponto é o papel de todo homem evangélico. Irmão, homem que está me ouvindo, meu irmão, a igreja onde você congrega, o pastor que você ouve, é o alimento pelo qual você discipula a sua família. É o espelho que você oferece aos seus filhos. Então é seu dever moral não avaliar a igreja perto da tua casa
ou a igreja perto da tua conveniência. Você tem que avaliar a igreja perto da tua Bíblia, o pastor perto da tua Bíblia. E isso é inegociável. O homem evangélico, ele não pode congregar na igreja de um pastor caído. Ele precisa congregar na igreja de um pastor arrependido. Existe uma grande diferença entre pecar e viver no pecado. Existe uma grande diferença entre adulterar e ser um adúltero. Não congregue na igreja de um pastor caído. Congregue na igreja de um pastor arrependido. Segundo ponto. Antes de um pastor viver caído, ele derruba os homens da igreja. Como isso vai acontecer, pastor Anderson? Relativização dos absolutos bíblicos. Você percebeu que a maioria dos pastores hoje vivem a teologia do não julgueis, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, e quase nunca nós conseguimos enxergar pregadores que dizem: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje, a maioria dos pastores pregam uma mensagem inclusiva e não pregam mais uma mensagem exclusiva. Esse pastor que pretende cair e viver caído, ele cria uma doutrina fraca no qual ele vai derrubar todos os homens da igreja. Quando os homens caírem, o pastor viverá caído. Por quê? Ninguém julgará ninguém. Um pastor caído não julga um rebanho caído. E um rebanho caído não julga um pastor caído. E a gente deixa de ser a casa da verdade, coluna e baluarte da verdade, como disse Paulo em suas cartas a Timóteo. Então, observe o seu pastor. Se o seu pastor está falando muito de aceitação, se o seu pastor está falando muito de perdão, de graça, não que esses assuntos não sejam atributos do Evangelho, mas todo excesso é um abismo. Todo excesso esconde uma deficiência. O terceiro ponto, agora falando direto sobre a pessoa de Kleber Lucas. Todo aquele que relativiza a Bíblia administra algo que a Bíblia condena. A Bíblia contém aquilo que os homens odeiam, a verdade. Todo aquele que vai relativizar a Sagrada Escritura está administrando, escondendo algo que a Bíblia condena. Como você vai esperar a seriedade de Kleber Lucas, sendo que ele coleciona casamentos e divórcios? Ou um homem que viveu tal experiência só tem duas opções para ele. Ou ele se lança de maneira desesperada aos pés da cruz, clamando pela misericórdia do Senhor e usando o seu pecado em arrependimento e restauração, agora como autoridade para restaurar outras vidas, ou você segue o caminho que ele seguiu. Qual caminho que ele seguiu? Customizar o Evangelho. Tornar o Evangelho atraente e gourmet. Por quê? Quando ele promete que Deus te perdoa, na verdade ele está querendo encontrar perdão para si mesmo. Então, quando um pastor vive caído e ele agora tem uma mensagem inclusiva em nome do amor, não é sobre você essa mensagem que ele carrega. É sobre a dor e a culpa da sua própria consciência. Reconhecendo que não consegue mais viver de maneira íntegra. E agora ele precisa customizar o escândalo, ele precisa adestrar o leão da tribo de Judá e fazer de Jesus um gatinho
adestrado. Ele precisa customizar a santa palavra de Deus como fosse o gibi de colorir do seu filho. Ele começa a relativizar os absolutos. Por exemplo, para todo teólogo liberal, eles vão customizando os assuntos doutrinários da Bíblia e começam a falar apenas sobre amor. O reverendo Martin Lloyd Jones falou isso: o falso profeta só fala de amor. Ele não fala da severidade, da santidade e do juízo de Deus. Por quê? Porque esses homens estão administrando algo que a Bíblia condena. Então, Kleber Lucas é um dos tantos que afirma que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, só contém. Que os autores bíblicos, se eles estão falando algo que Jesus não falou, é Bíblia, mas não é Evangelho. Por quê? Se a Bíblia for totalmente a palavra de Deus, um cara como Kleber Lucas é réu. E ele não quer ser réu, ele quer ser pop. Ele quer ficar bem entre os homens. Mas ele não entende que depois da vida, depois da morte, só a verdade. Eles podem até encontrar uma falsa paz em vida. Mas quando esses homens morrerem, só há o fato da verdade. Só há o Criador santo, perfeito, imaculado, com a sua santa palavra para cobrar todos os dias da nossa vida. No caso de Kleber Lucas, Jesus vai cobrar todos os casamentos que não deram certo. Então, obviamente, que Kleber Lucas não vai pregar uma mensagem exclusiva de santidade, seriedade, permanência, continuidade, uma mensagem doutrinária, porque emocionalismo não faz perguntas. Quem faz perguntas? As doutrinas centrais do Evangelho. São as doutrinas que vão fazer perguntas a ele sobre essa coleção de casamentos e divórcio. Um crente emocional não vai fazer perguntas, só um crente doutrinário. Então esses homens precisam criar novos guetos, novas narrativas e carregar um Cristo customizado, um Deus feito à imagem deles. E um Deus feito à imagem deles é um demônio, é um ídolo. C.S. Lewis disse isso: no dia em que o amor se tornar um Deus, ele se tornará um demônio. E o quarto e último ponto é: não permita que Kleber Lucas minta para você. Pouco importa se Kleber Lucas disse ou não disse que o Brasil é ou não é de Jesus. Se Kleber Lucas é um pastor inclusivo, porque não importa. Não importa ser aceito por ninguém, porque igreja não salva. Igreja é lugar dos salvos. Quem salva é Jesus. Você precisa entender algo. Nenhum pastor que te deixará confortável com a pregação do Evangelho tem autoridade para te salvar. Pouco importa fazer parte de uma igreja inclusiva na terra. Você precisa entender que o céu continua exclusivo. Depois da morte, só há verdade. O céu é exclusivo, Jesus é exclusivo. Só entra pela porta estreita quem nasceu de novo, se arrependeu e viveu em santidade. Então, olha, ser aceito numa igreja inclusiva não anula o fato de que o céu é exclusivo. Ricardo Gondim deve ser amigo do Kleber Lucas. Tinha 2.600 membros, hoje só tem 800, porque aceitou a homossexualidade na igreja dele, rasgou a Bíblia e por aí vai. Graças a Deus que você tem aí mais de 1.000 pessoas, 1.800 pessoas ainda que amam a santa palavra de Deus. Amam a sã doutrina e saíram da igreja. Aí as pessoas dizendo: como eu estou feliz, eu achei uma igreja que me aceite. Pouco importa. Muito bom
fazer parte de uma igreja que te aceita. Isso é um clube social, uma confraria. É muito bom ter comunidades. Mas a gente está falando do Evangelho. O Evangelho é salvação para a eternidade. Ou você vai ser salvo eternamente, ou você vai ser destruído eternamente, atormentado pela majestade e a santidade do Senhor. Ah, eu fiz parte da igreja do pastor Kleber Lucas e ele disse que homossexualidade não era pecado. Aí Jesus vai chegar, olhar bem no teu olho e dizer, e daí? Ele só tinha autoridade na igreja que ele abriu, lá no CNPJ dele, na terra. Mas o pastor do céu sou eu. Aqui nem ele entra, nem você. Imagina Jesus falar isso para alguém que vai aceitar essa mensagem desses homens. Não importa ser aceito no céu. Se Jesus ser aceito na terra, se Jesus vai te excluir no céu. Não adianta fazer parte de uma igreja inclusiva na terra, se o céu vai te excluir. Se você não aceitar passar pela porta estreita. Gente, é porta estreita. É um de cada vez. Nem pastor não tem autoridade para salvar. Igreja não tem autoridade para salvar. Quem salva é Jesus. Ele é o Redentor. Então pouco importa a pregação do Anderson, do A, do B, do Kivitz, do Caio Fábio, de fulano, de Beltrano, quem vai relativizar, quem não. Porque quem estiver mentindo não entra. João 10, lembra? O salteador, ele passa por fora da porta. O Senhor é o bom pastor, João 10, e ele é a porta das ovelhas. Além de ser o pastor, ele é a porta, irmão, um por um de cada vez. E ninguém vai entrar lá dizendo, eu sou da igreja do pastor Anderson. Hã? Não tem isso, gente. Arrependimento, novo nascimento, uma vida de santidade provando que você é salvo. Santidade não salva, assim como as obras não salvam. Mas as obras e a santidade são evidências de salvação. Então, eu espero profundamente e oro para que Kleber Lucas se arrependa. Volte ao início. Edificou, abençoou muitas vidas, né? Dei aqui meu testemunho, fui batizado pelo Espírito Santo através do louvor desse homem. Que esse homem volte ao lugar do primeiro amor. E que você não caia na falácia de ninguém. Sabe? Ó. Compre uma Bíblia. Hoje um irmão veio perguntar sobre o André Fernandes, né? André Fernandes, o bonitão lá da Lagoinha. Falou, pastor, eu estou congregando na igreja em Alphaville, mas eu estou desesperado. Por quê? Porque não tem Bíblia. O cara não abre a Bíblia. O cara sobe no palco como se fosse um showman. Uma palestra, sabe, de sucesso, que eu sou o centro de tudo, e não tem Bíblia. O cara não sobe com Bíblia. É isso, irmão. A gente está num tempo de peneira entre joio e trigo. Entre a verdade e a mentira. Entre a pregação do evangelho e a pregação para o ego humano. Por favor, meus irmãos, honrem suas Bíblias. Quem não tem, adquira uma amanhã, sabe? Peça a alguém, se você não tem dinheiro, compre uma Bíblia, por favor. É a única arma de defesa que você tem contra a mentira. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus para dentro da mente. Se treine. Como discernir a verdade do erro? Tendo a palavra de Deus como um manual da sua vida. E você não vai cair na falácia de ninguém. Kleber Lucas não tem a menor autoridade de falar sobre Deus. Amém? Porque a autoridade para se falar de Deus não vem do intelecto, vem do testemunho. Então, um cara como Kleber Lucas tem que sentar para reaprender. Não tem autoridade para falar de absolutamente nada.
Porque João, em sua primeira epístola, disse: concernente ao verbo da vida, Jesus, a palavra de Deus, o que vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam. Só conhece a Deus quem o vê, quem o ouve de acordo com a sua palavra e quem concretiza o ver e o ouvir, que é o tocar. Então, eu vejo o Senhor, escuto o Senhor por meio da sua palavra e pratico na minha vida. Amém, meus irmãos? Mas a única maneira de vocês se livrarem desses homens é começar a amar a palavra de Deus. E aqui eu dou uma dica. Comece um plano de leitura pelo Novo Testamento. Comece no Evangelho de João. Comece no Evangelho de João, vá até o final. Não, vamos fazer o seguinte. Comece em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. 3 capítulos por dia. Você vai conseguir terminar em breve essa leitura. E Salmos e Provérbios. 3 capítulos da Bíblia, a partir de Mateus, 1 capítulo de Salmos e 1 capítulo de Provérbios. Quer ser um cristão santo? Leia Salmos. Quer ser um cristão sábio? Leia Provérbios. Quer ser um cristão hábil concernente à palavra? Leia primeiro todo o Novo Testamento. Depois que você lê todo o Novo Testamento, você vai ter um filtro adequado, uma lente cristocêntrica para voltar para o Primeiro Testamento, para o Antigo Testamento e conseguir perceber a graça de Deus. Se você for primeiro para ler, se você não tem habilidade no manejo da palavra, você vai ficar um pouco confuso. Então, conheça a Jesus no Novo, adquira a adoração dos salmistas, a sabedoria de Salomão, e depois que você lê o Novo Testamento, você volta para o Antigo Testamento lendo a partir de Gênesis 3 capítulos, tá? Só assim vocês vão conseguir ler a maldade desses homens. Porque Satanás não vem com tridente, rabo, chifre, nem pintado de vermelho. Satanás vem sorrindo através do Vitor Azevedo. Satanás vem sábio, como Caio Fábio, sábio e inteligente, como Ed Renekiewicz. Vem cantando, como Kleber Lucas. Infelizmente. E se a gente não tiver compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a nossa santidade, a gente vai falhar. A gente vai cair. E algo que era bênção no início, como foi na vida desses homens, se torna uma pedra de tropeço. Tá bom? Seguinte, eu tô fazendo 2 ceias de Natal agora em dezembro, em escolas somente para autistas, 700 autistas, tá bom? Eu quero sua ajuda, preciso da sua ajuda, na verdade. Olha só, eu vou colocar o Pix aqui no comentário. Eu já arrumei 2 chefes de cozinha, vamos cozinhar com qualidade, como se a ceia fosse para nossa própria família. E vamos abençoar 700 autistas e suas famílias, agora em dezembro. Dar o outro que nós gostaríamos de ter para nossa própria vida, tá? O Pix é esse que está fixado aqui. pastor, por extenso, ponto, vivoporti@gmail.com, tá bom? Aí você vai fazer parte dessa bênção. Você pode estar tocando e salvando a vida de alguém que você só vai conhecer na Nova Jerusalém. Então, a gente fez ano passado, irmão. Eu chorei. Ano passado eu fiz essa ceia de Natal, 27 pessoas só, a gente abençoou. Mas a gente não fez a ceia, a gente levou o alimento para 27 famílias. Ganhei as cestas básicas da igreja e pregando domingo, o Espírito Santo me incomodando, dizendo, cara, você passava fome no Nordeste, a cesta tá muito boa, mas é Natal.
E eu pregando, Senhor, o que tu deseja. Acabou o culto, eu falei para minha esposa, olha, tô indo pro mercado. Fui pro Atacadão, cheguei lá, Espírito Santo, o que o Senhor quer? Aí, ó, peguei os carrinhos, peguei 2 leites para cada cesta, peguei um panetone para cada cesta, um chocotone para cada professora, um refrigerante para cada cesta, e peguei um frango e 1 quilo de contrafilé cortado para bife para cada família. Isso domingo. Segunda-feira eu levei meus filhos e minha esposa lá para entregar na escola. Eu sempre conto esse testemunho, foi tão marcante para mim, irmão. Eu odeio a fome. Eu odeio a fome. Eu passei fome, estou com 41 anos, quase metade da minha existência. Como eu odeio a fome. Como eu odeio a fome com toda a minha força. Essa semana a gente fez compras aqui em casa. Dá até meu sono, cara. Dá vontade de chorar com isso. Minha esposa fez compra e ela tinha um compromisso, né? Olha, eu vou deixar as compras aí em casa, se arruma pra mim, eu vou ter que sair correndo que eu vou ter um jantar ali com a amiga. Aí ela deixou as compras aqui em casa, aí os meninos começaram a me ajudar, sabe? A guardar as compras. Até o Estevãozinho de 2 anos, o bichinho já tá esperto, ajudando a guardar as coisas na geladeira, no armário. E eu olhando os meus filhos, cara, guardando o alimento, sabe? E lembrando da minha vida ali no Nordeste, dizendo, Senhor Jesus, Tu és tão bom. Jesus, como eu te amo. Obrigado pelo privilégio de ser pai. Obrigado pelo privilégio de estar presente na vida dos meus filhos. E obrigado pelo pão de cada dia, sabe? Cara, que honra, sabe? Não faltar que os meus filhos possam ter para comer, cara. Como a fome é algo desgraçado, sabe? A gente precisa, igreja, amar a fome assim como a gente ama a agenda gay, como a gente odeia a agenda gay, sabe? Me chateia muito ver uma igreja, eu sou contra a agenda gay, ela está destruindo o mundo, amém, vamos todos lutar contra a ideologia de gênero. Mas eu queria ver uma igreja odiando a fome, cara, assim como ela odeia as ideologias, sabe? Cara, a fome é algo cruel. E voltando a esse testemunho ali no Natal, a gente entregou tudo, honrou as professoras, tudo feminista de esquerda, sem entender nada. Um pastor conservador, bolsonarista, armamentista, amando a escola mais do que os próprios esquerdistas. Elas ficaram doidas com a gente lá. Aí, cara, uma mãezinha, uns 60 anos, 70 no máximo, e um filho autista de 26. Aí a professora perguntou, a família tem que escolher entre a carne e o frango? Eu falei, não, eu trouxe calculado. Eu trouxe um frango e 1 quilo de carne contra filé, no mesmo açougue que a gente compra aqui para casa. Eu trouxe para cada família. Um panetone para cada família, um refrigerante para cada família, leite para cada família, uma cesta para cada família para passar o Natal e o Réveillon. Cara, aquela senhora pegou a cesta, e o filho pegou as carnes. Acho que vocês sabem, né, que eu tenho um filho autista, e todo autista tem estereotipia, né? E aquele jovem ficou na estereotipia ali tentando equalizar. Ô mãe, como eu tô feliz, mãe. Por que, meu filho, você tá feliz? Tem mais de 1 ano, né, mãe, que a gente não come carne. Velho, que droga, sabe? Aí a gente tá aqui falando da porcaria de Kleber Lucas, cara. Era pra gente tá amando essas pessoas, sabe? Um marmanjo velho, um pastor, né, velho? Um pastor desviado dando dor de cabeça pra gente, cara. E era pra gente estar na rua, sabe? Evangelizando, mas a gente tem que estar agora evangelizando evangélico, cara.
Era pra gente estar nas ruas, nas brenhas, nas favelas, sabe? Na vida de quem sofre, fazendo a obra de Deus. Aí eu tenho que estar aqui, investindo tempo na vida de vocês para proteger vocês de um pastor. Olha que atraso. Olha que atraso, cara. É por isso que volta e meia vocês me pegam chateados com pastor, com igreja. Cara, que tristeza, sabe? Que tristeza. A gente tem que condenar o erro ao mesmo tempo que a gente tem que pregar a verdade. Mas amém. Estamos aí, Deus sabe que a gente não tem medo e a gente não vai se acovardar, tá? Contem comigo sempre. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai zombar da igreja. Ninguém vai zombar de nós. Eu não permito que Kleber Lucas zombe de nós. Nós somos a família de Deus. Nós somos a casa da verdade. E vocês podem contar comigo para qualquer guerra que esses homens levantarem contra a Bíblia, contra a igreja, contra o Evangelho. Contem comigo, eu estarei aqui, ombreando com vocês nessa batalha. Mas eu peço a vocês, toda vez que eu chamar vocês para a batalha, venham juntos. Por favor, me ajudem aí nesse Natal, tá? É uma maneira de vocês honrarem o serviço que nós estamos prestando ao corpo de Cristo, ao reino de Deus, tá bom? A Mari está perguntando, como eu faço? O Pix é o e-mail que está aqui, gente. pastor.vivoporti@gmail.com. É os dados do Pix, tá? Deus abençoe, tamo junto. Hoje falei com as diretoras da escola, tá tudo ok já. O Natal vai ser feito, dia 9 de dezembro. Vai ter as ações nessas escolas. Quinta-feira agora eu marquei uma visita técnica. Vou levar o chefe de cozinha, gente. Olha só como a igreja é maravilhosa. Tá todo mundo dentro da igreja, chefe de cozinha dentro da igreja. A gente vai fazer o negócio gourmet, sabe? A gente não vai fazer estrogonofe pro pessoal, não. A gente vai fazer o gourmetzão. A gente vai levar o chefe de cozinha, irmão, para fazer o negócio bonito, fazer o negócio acontecer, tá bom? Mas são 700 pessoas, irmão. Vai ser necessário muita carne. Eu preciso de dinheiro aí. Acho que vai ficar uns 30 pau. Tomara que não. Mas precisamos de vocês nessa aí, tá? Para fazer o negócio acontecer. Repetindo, ainda tem gente com dúvida. O Pix é o e-mail que está aqui fixado no comentário. pastor.vivoporti@gmail.com, tá? Amo Jesus, amo a igreja do Senhor e amo aqueles que amam o Senhor. Contem com a gente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu não estou aqui para falar mal de Kleber Lucas, só estou aqui para defender a igreja, tá bom? Não é sobre ir contra ele apenas, é esclarecer vocês e proteger vocês. Vocês são os meus irmãos e eu sou um irmão mais velho. Eu estou aqui para colocar os pingos nos is, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e não caiam no canto da sereia. Não caiam no canto da sereia, tá? Amo vocês. Deus abençoe.